E aí galera, para você que acompanha o nosso canal aí da Tamo Junto Doutor, beleza? Vamos resolver aqui, eu sou Fernando Severo, professor de Biologia, estudante de Medicina, tá? Vou resolver hoje questão, né, item 62 do Caderno Gato da segunda etapa do PAS 2015. É uma questão que vai falar sobre uma parasitose, tá? Sobre uma verminose especificamente, sobre a barriga d'água, ou também chamada de esquistossomose. Enfim, antes de eu abordar a questão mesmo, deixa eu só relembrar algumas questões aqui com vocês. Lembra comigo aí que agente etiológico, tá? É o mesmo que agente o quê? Que agente é igual aqui, ó, agente causador, tá? Causador. E o agente vetor, tá? É igual, é o mesmo que agente transmissor. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, porque tem muita confusão. No caso da barriga d'água, ou esquistossomose, o agente transmissor, tá? O agente que vai transmitir a doença, tá? De um ser para outro, né? No caso aqui, o agente vetor é o caramujo, tá? O caramujo do gênero Biomphallaria. É o mais aí, né, comum de se encontrar. O agente causador da doença ou agente etiológico, que no caso seria quem? Seria, né, o verme chamado de Schistossoma mansoni, tá? Ou Esquistossoma mansoni, por isso que se chama esquistossomose, beleza? Tá o nome aqui para você não esquecer. Esse, o Schistossoma mansoni é o agente o quê? O agente causador ou etiológico, tá? E como que ocorre essa doença, né? Ele fala aqui, ó, tendo como referência a figura acima, que ilustra o ciclo de vida do invertebrado causador de uma parasitose, considerada de grande importância médica no Brasil, assinale a opção correta. Tá, galera? Colocando a figura aqui, né, a figura que ilustra o quê? Que ilustra exatamente, né, a parasitose, a verminose chamada esquistossomose ou barriga d'água. Tá? Essa verminose, chamada aí de esquistossomose ou barriga d'água, ela, na verdade, ela é muito comum em regiões onde não há saneamento básico, tá? A gente vai até discutir depois as medidas preventivas, medidas de profilaxia, beleza? Mas enfim, voltando aqui ao ciclo, como que ocorre? Né? Partindo do ser humano, que no caso o ser humano é o hospedeiro definitivo dessa parasitose, tá? Por que ele é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é onde o parasita, no caso o Schistossoma mansoni, se reproduz de forma sexuada. Partindo, né, do ser humano, o ser humano ele vai defecar, tá? E vai defecar próximo a algum açude, tá? Algum lago, e devido à falta de saneamento básico, obviamente, tá? E ele defecando nas fezes do ser humano, ali existem ovos, tá? A pessoa, obviamente, vai estar contaminada, né, pelo Schistossoma mansoni, ou seja, uma pessoa que apresenta barriga d'água, tá? E uma vez que ela defeca, ovos vão estar misturados nas suas fezes, tá? Ovos de quem? Ovos do verme que essa pessoa está portando, do Schistossoma mansoni. Na verdade, ela porta um macho e uma fêmea, tá? E no caso, esses ovos vão eclodir na água. Uma vez que eles eclodem, tá? Surge uma larvinha totalmente ciliada. Presta atenção nessa larva, uma larva ciliada, chamada miracídio. Esse miracídio, gente, ele vai penetrar no caramujo, tá? Ou ele penetra pelas antenas do caramujo, ou então penetra tem um espaço que existe entre o mantro e a concha, enfim, ele vai penetrar no caramujo, tá? E vai se reproduzir de forma assexuada dentro do caramujo. Galera, se liga nisso. Se reproduz de forma assexuada dentro do caramujo, é porque o caramujo é o hospedeiro o quê? Hospedeiro intermediário. Se lembra, onde há reprodução assexuada eu chamo de hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário, o caramujo, como eu já disse, a principal espécie do gênero Biomphallaria, tá? Dentro dele vai ocorrer a reprodução assexuada, tá? Um miracídio dá origem a milhões de cercárias, tá? A cercária, na verdade, é quem vai infectar o ser humano. Uma vez que esse caramujo morre, tá? A cercária sai de dentro do caramujo e já automaticamente vão para dentro de onde? Já estão dentro d'água, tá? Uma pessoa que esteja defecando, ou que esteja lavando roupa, ou qualquer outra coisa, ou seja, que esteja dentro de um açude, né, que esteja contaminado com cercária, a pessoa vai sofrer o quê? Vai sofrer a entrada da cercária na sua pele. Então a cercária é uma larva bifurcada, tem essa característica, tá?
e entra ativamente pela pele, gerando o que se chama de dermatite cercariana, tá? Aqui é a imagem de dermatite cercariana. São esses pontinhos na pele, tá? E cada um desses pontinhos aí significa que penetrou pelo menos uma cercária, tá? Uma vez que penetra na pele do ser humano, né? Gerando a dermatite cercariana, como eu acabei de falar para vocês, uma inflamação na pele devido à entrada de uma cercária, tá? Essa cercária, ela vai pela corrente sanguínea e vai se instalar aonde? No intestino e no fígado, tá? Numa região, um plexo vascular que se chama plexo mesentérico, tá? Enfim, os vasos intestinais aqui do intestino, tá? Obviamente, né? Se são vasos intestinais, pode ser do intestino. E o que acontece? Nesses vasos, né? Por que a cercária migra exatamente para essa região do fígado e do intestino, gente? Porque é uma região que é muito vascularizada e assim oferece muitos nutrientes, beleza? O que acontece? Uma vez que ela está dentro do fígado ou do intestino, normalmente ela fica na veia hepática, tá? E assim, essa cercária vai dar origem a quem? Aos vermes adultos, tá? O macho ele mede mais ou menos aí 1 centímetro, 1,5 centímetros, a fêmea é um pouco maior, tá? Como tem a figura aqui, ó, são sexos separados, ou seja, são indivíduos dioicos, se lembra disso, que tem sexo separado. E outra questão, o macho possui um canal chamado de canal ginecóforo, que é o que garante, né, a fêmea próxima o tempo todo e acopla a reprodução, no caso sexuada, tá? O macho se reproduz de forma sexuada com a fêmea dentro do organismo do ser humano. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Então, se lembra, o hospedeiro definitivo é onde o parasita se reproduz de forma sexuada, beleza? E assim ocorre essa reprodução, tá? E vão surgir, né, ovos. Esses ovos, eles têm como se fosse um espinho, uma espícula que consegue perfurar ali a parede intestinal e também o vaso sanguíneo. E esses ovos vão para onde? Vão para o intestino grosso. Misturados nas fezes, a pessoa defeca, né, em um açude ou em qualquer outro lugar e assim fecha o ciclo. Tá? Então você viu que o ciclo começou aonde? Quando o ser humano estava o quê? Defecando no açude e terminou exatamente aí. Tá? Eu falo que é um ciclo do tipo heterogênico, tá? Porque é um ciclo onde eu tenho um hospedeiro intermediário, que no caso seria o caramujo, um hospedeiro definitivo, que é o ser humano, beleza? E além disso, qual é o motivo, por que existe, né, o crescimento do abdômen e da barriga, por que é chamado de barriga d'água ou esquistossomose? O que acontece? A obstrução dos vasos, né, vai fazer com que ocorra o quê? Vai fazer com que ocorra, né, o verme dentro do vaso sanguíneo, ele vai fazer com que ocorra uma obstrução desse vaso e o plasma sanguíneo acaba saindo, né, e gerando essa situação desse barrigão, dessa barriga d'água. Além também da hepatomegalia, que é o quê? Que é o crescimento do fígado, porque vai gerar a destruição do fígado, gerando aí, né, a cirrose hepática, tá? Seria outra explicação para essa barriga tão grande, beleza, galera? Tá, o que mais cai desses ciclos, de uma forma geral, parasitose de uma forma geral, são as medidas de prevenção ou profilaxia. Galera, se você entender o ciclo, tá? Não tem como você não entender. É exatamente onde você consegue interromper o ciclo que você, né, gera uma profilaxia, gera uma prevenção. Então, saneamento básico, ou seja, a pessoa não defecar em açude, né? Por quê? Porque se ela tem saneamento básico, ela tem uma privada e esse esgoto vai, né, para um local adequado, você não vai ter aí a contaminação com fezes. Essa parasitose, como várias outras, envolve a questão do fecalismo. O que é fecalismo? Fezes, gente. O envolvimento de fezes na transmissão de doenças, tá? Outra, não usar açude no sentido de lavar roupa, por exemplo, tá? Aí também tem uma relação com a questão, né, de nível social também, tá? Condições aí para a pessoa não ter que lavar a roupa no açude, não nadar em um local como esse, tá? Tratar os enfermos, gente, sempre é uma das melhores medidas de profilaxia, porque se você trata ele, você diminui, né, a contaminação que possa ocorrer aí com outras pessoas. Então, tratar o doente seria outra, tá? E uma interessante é o controle do caramujo. Ou você pode usar um moluscocida, ou seja, uma substância que mata moluscos, ou de uma forma mais ecológica, de uma forma talvez um pouco mais inteligente, você introduz nesse ecossistema, nessa
teia alimentar, onde o caramujo está inserido, tá? Você introduz um animal que vai predar o caramujo, tá? Mas obviamente tendo cuidado para não gerar um desequilíbrio, tá? E essa questão de você introduzir um animal que iria ser um predador desse caramujo, que transmite a barriga d'água, é o que se chama de controle biológico, beleza? Matando a questão aqui, galera, olha só. Então, falando sobre a esquistossomose, letra L fala o seguinte: a figura ilustra o ciclo de vida de um endoparasita, certo? Da classe Cestoda e da espécie Taenia soli, cuja forma adulta está identificada pelo número 1. Galera, tá errado, aqui não é a solitária Taenia soli, tá? Como eu já expliquei para vocês, é outro ciclo de vida. Depois eu vou fazer um videozinho somente sobre solitária, Taenia soli, o Tesaginato e tudo mais. Letra B. O ciclo de vida do parasita em questão inclui um hospedeiro intermediário, identificado pelo número 4. Galera, o número 4 aí seria o hospedeiro intermediário? Sim, tá certinho até onde está aí. No intestino desse hospedeiro, ou seja, no intestino do caramujo, ocorre a formação de ovos embrionários ricos em cisticercos. Não, galera, cisticercose, tá? É uma doença que envolve aí o ser humano e o porco, tá? E no caso está relacionado com a tênia, com as solitárias, e não com a esquistossomose, não barriga d'água. Então o item A e B eles fazem referência basicamente à mesma doença, né, que é causada aí pela solitária. Letra C, que é a resposta, a forma infectante representada pela larva indicada na figura pelo número 6, essa larva aí seria a cercária, né, denominada cercária, que é capaz de penetrar ativamente na pele do hospedeiro humano, certinho, tá? Penetra pela pele, gerando dermatite cercariana. Letra D, também só para invalidar, nas fezes humanas são liberadas as proglotes grávidas, repletas de ovos, que são ingeridas pelo hospedeiro intermediário, indicando no processo 4, na figura 4, que seria no caso do caramujo. Galera, tá errado, tá? Não vai ter o surgimento dessas proglotes aí, proglotes já envolve outra verminose que eu vou voltar aqui e falar com vocês, tá? Mas não é a barriga d'água. Então, item 62, tá? A questão 62 é a letra C, como eu disse aqui, Caderno Prato 2015, PAS 2. Valeu, galera. Tá aí resolvida a questão sobre barriga d'água. Um abraço.